de outubro de... Não, falei errado. 4 de novembro. Hoje, dia 4 de novembro de 2020. Quarta-feira, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e que o Senhor tenha misericórdia de você, da tua casa, da tua família, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor, orando, colocando as coisas, nossa vida, nossa família diante da presença do altar do Senhor, nossos queridos, nossas angústias, nossas aflições, em nome de Jesus. Bom dia, Solange, um beijo para você, também o Eli. Ô Eli, tudo bem? Deus abençoe você. Quanto tempo? Deus abençoe. Como é que estão? Você está em São José? Acho que você está em São José dos Campos, né? Então Deus abençoe, o Senhor esteja sobre a tua vida e glória a Deus. Estamos lendo a palavra, sempre um pedaço da palavra, orando a respeito e também orando pela nossa casa, nossa família, nossos queridos, nosso Brasil, em nome de Jesus. Estamos em jejum, nos consagrando, né, por alguns assuntos. Eleição municipal que haverá em 15 de novembro. Sobre a nossa casa, a nossa família, sobre os nossos queridos. Não tem sido fácil, né, esse ano, mas o Senhor tem nos dado livramento, abençoado, derramado da sua saúde, do seu poder sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. E também orando pela nossa vida profissional, financeira, material, porque também sofremos, né, algumas situações e circunstâncias aí que só Deus mesmo para poder estar nos abençoando, nos livrando e nos capacitando para enfrentarmos todo esse momento. Então jejum, é oração, até porque estamos também, né, chegando no final do ano, estamos a um mês do final do ano, né? Mês de novembro, mês de dezembro já acaba o ano. Então que o Senhor nos dê muita sabedoria, muita capacidade, vigor, vitalidade, para podermos viver essa condição que é boa, perfeita e agradável, que é a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Estamos falando sobre a palavra do Senhor, Mateus capítulo 6. Já lemos todo o capítulo 5, né? Capítulo 5 fala de uma justiça moral, e no capítulo 6 fala de uma justiça, a gente chama didaticamente de justiça religiosa. Por que a primeira parte, justiça moral? Porque é a nossa relação com Deus, é a nossa relação com o próximo, a nossa relação pessoal, nossa relação face a toda a nossa casa, os nossos queridos, aqueles a quem amamos, que nós convivemos no cotidiano, no dia a dia e, claro, com o Senhor. Começando pelas bem-aventuranças, porque as bem-aventuranças é o estabelecer do caráter de Jesus Cristo. Então, se eu pertenço ao reino, essas características de Jesus Cristo precisam necessariamente fazer parte integrante da minha vida, né? Então, as 7 bem-aventuranças, depois a 8ª, que é a perseguição, depois a 9ª, que é a segunda perseguição, por estarmos nos expondo publicamente, e a 10ª bem-aventurança é a alegria, o regozijo. Depois vem sobre aquilo que eu falei sobre a influência cristã, né? Eu influenciar, primeiro como sal, depois como luz, né? Aí a Bíblia fala, vós sois o sal, vós sois a luz. Quer dizer, já é uma questão pacífica, já é um fundamento. Eu já sou sal, eu já sou luz. Depois a palavra do Senhor fala sobre como que o nosso reino, o reino dos céus, se propõe ou se coloca em relação à lei de Moisés. E aí Jesus fala, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Então, aí você vai falar, puxa vida, mas Jesus fala de coisas que estão ou não estão totalmente elencados na lei de Moisés, ou Jesus está falando coisas que estão na lei de Moisés, mas parece que tem um acréscimo. É exatamente isso. Porque o rabinato, né, e o evangelho
no sentido didático, deve muito aos fariseus, principalmente os fariseus, principalmente os escribas, né, que pertencia ao grupo dos fariseus, principalmente os escribas, porque primeiro que sabiam ler e escrever, segundo que eles interpretavam a lei, então eles conheciam muito aprofundadamente a lei. Só que com o tempo o rabinato foi comentando, foi acrescentando seus comentários à lei de Moisés, aos 613 estatutos, e por causa disso a lei ficou um tanto quanto rebuscada, ficou com muitos parágrafos, muitos incisos, né? E aí o que aconteceu? Jesus está como que depurando, sublinhando a lei novamente de Moisés e como que deixando os comentários dos rabinos de lado. Ou seja, ele está revisitando a lei de Moisés na sua simplicidade. Então, quando você vê lá o capítulo 5, ouvistes o que foi dito, ele fala 5 vezes, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então, o que Jesus está fazendo? Ele está pegando os comentários do rabinato, principalmente, né, tinha 2 grandes rabinos, né, duas escolas, que era a escola de Elel e a escola de Shammai. Ele pega principalmente a escola de Shammai, porque eram comentários mais incisivos, né? E a partir daí ele fala sobre o homicídio, ele fala sobre o adultério, ele fala sobre o divórcio, ele fala sobre o juramento, ele fala sobre a vingança e, por último, ele fala do amor ao próximo. Agora, entrando no capítulo 6, que já é a justiça religiosa, no bom sentido aqui, religiosa, de maneira didática, justiça religiosa, o que o Senhor vai pontuar? O que o Senhor vai exatamente falar sobre nós não sermos, na nossa prática, no nosso servir ao Senhor agora de maneira comunitária, de maneira coletiva, como igreja, como uma congregação, nós não devemos ser como os hipócritas fariseus ou os hipócritas escribas ou doutores da lei. Por quê? Porque eles aparentavam uma coisa, mas viviam no seu, vamos dizer, no seu particular, uma outra coisa. E Jesus recrimina. Aí eu sempre falo para você, mas por que Jesus pega tanto no pé do fariseu e principalmente principalmente do escriba? Porque Jesus, entre aspas, ele pertencia ao grupo dos fariseus e dos escribas, porque ele era rabino, porque ele conhecia a lei muito aprofundadamente, obviamente, e porque também ele era o rabino que tinha e estava pontuando a sua própria estrutura de serviço no reino. Então Mateus deixa isso muito bem claro. Em nenhum momento Jesus está fazendo conflitando a lei, ou em nenhum momento Jesus está se apartando da lei. Pelo contrário, ele só está dentro da perspectiva de Mateus, que escreveu sobre um Jesus rei, e um Jesus que estava instaurando o reino. Jesus rei e reino, onde nós somos os súditos. Nós somos pertencentes a esse reino. Então, o que Jesus está fazendo? Jesus está apenas tirando todas essas gorduras, vamos chamar, do ministério rabínico, para que realmente a lei de Moisés e o cumprimento dessa lei sejam observados e desejados. Então Jesus em nenhum momento está falando contrário à lei. Jesus, em algum momento, ele fala contrário ao comentário da lei, mas não sobre a lei. Então, quando você vai para Mateus, capítulo 6, ele começa assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Então, Jesus está falando em outras palavras. Olha, no nosso reino não existe, né, hipócrita.
Hipócrita no sentido de, e a palavra hipócrita, né, ela é raiz no grego, né, a raiz é ator, encenação, peça teatral. Então Jesus está falando, não sejam atores, em outras palavras, não sejam atores e atrizes, mas que vocês possam expressar aquilo que vocês vivem no interior, aquilo que vocês sentem de fato. E aí Jesus fala sobre dar esmolas. E dentro dessa linha, ele vai falar sobre 3 elementos importantíssimos na prática espiritual. Primeiro, a esmola. Segundo, a oração. E em terceiro, o jejum. A esmola nós falamos ontem um pouquinho, o que significa, né? Quando ele fala que entregar a esmola, que não se deve tocar a trombeta, mas se o que a mão direita fizer, a mão esquerda não veja, não saiba, porque tem que ser alguma coisa pessoal, particular, onde eu entrego no meu louvor, no meu culto ao Senhor, e eu quero ver o meu parceiro, o meu próximo assistido, e aí eu vou entregar da esmola, porque a esmola pertence ao grupo, né, das ofertas. Lembra que a gente falou? Dízimo e oferta. Esmola é um dos, vamos dizer, um dos pontos, né, estabelecidos pelo Senhor dentro das ofertas, né? Tem oferta alçada, oferta ao servo de Deus, semeando na vida de um servo de Deus, e também tem a esmola. E agora, do versículo 5 a 8, eu quero ler aqui, que diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições como gentios, presumem pelo seu muito falar que serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Jesus está se referindo principalmente a uma passagem que está em Isaías, capítulo 26, versículo 20, que diz assim: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. A ira de quem? Do próprio Deus, né? Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu, e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Essa passagem de Jesus, fazendo alusão à passagem de Isaías, é de uma profundidade tão grande, mas eu vou falar rapidamente, que é o seguinte. Primeiro, a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão sobre a humanidade, sobre o gênero humano e sobre a sua criação. A Bíblia fala que ninguém, nada, nem fogem ao olhar de Deus. E a Bíblia, Isaías está se Jesus se referiu a Isaías, Isaías está se referindo de maneira vamos chamar contraditória àquilo que aconteceu com o povo quando saiu da terra do Egito em direção à terra prometida, mas quando o povo estava no deserto. Porque a Bíblia fala que o povo murmurava no interior de suas tendas a respeito de Deus e a respeito da liderança de Moisés. É aquilo que eu sempre falo, o povo não levantou a placa, não fez um abaixo-assinado, não fez uma passeata, né, não fez uma marcha contrária, não. O povo dentro das suas tendas murmurava. E por causa disso a Bíblia fala que o povo não entrou na terra prometida. Então, o que você percebe? Que Isaías faz o contraponto, né? Isaías fala de maneira
contrária à atitude do povo no passado, porque Deus está aconselhando. E o Senhor fala: entrem nos vossos quartos, fechem as vossas portas e fiquem diante de mim durante algum tempo. Exatamente para levar o povo à consciência daquilo que havia acontecido lá no livro de Êxodo, capítulo 12, 13, 14, quando o povo é instruído por Moisés, né? E Moisés, voz de Deus naquele momento, que Moisés ensina que o povo deveria ficar dentro de suas casas, portas fechadas, e o sangue do cordeiro, né, que havia sido imolado, o cordeiro, teria que estar, né, nos umbrais das portas do lado de fora, para que fosse um sinal. Então, Isaías está não apenas trazendo o povo à consciência, mas Isaías está pontuando aquilo que o povo havia feito no passado e que o Senhor havia, com certeza, recriminado, que era o quê? O povo ter murmurado. Ao invés do povo buscar a face do Senhor, se derramar diante do Senhor, o povo estava reclamando, murmurando, se queixando, tanto da liderança de Moisés, como da ordem do Senhor Deus em relação a toda aquela situação do deserto. Quando Jesus fala aqui, não faça como os hipócritas religiosos, mas que vocês entrem nos vossos quartos, e diz aqui, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, orar sempre haverá uma recompensa, o que Jesus está dizendo. Ou a recompensa ela é pública, ou a recompensa ela é aos olhos vistos, aos olhos humanos, ou a recompensa vem da parte do Senhor. Diz aqui, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que o peçais. Então, quando nós oramos, lembre sempre, orar para Deus é conversar com Ele. Né? Então Jesus está aqui ensinando, olha, não fiquem com palavras de vãs repetições, não fiquem com com vocabulário rebuscado, se é que vocês não têm vocabulário rebuscado, falem de maneira normal, de maneira natural. Porque o vosso Pai vê em secreto, e Ele vos recompensará. Então, o que o Senhor está falando é para que o povo que agora estava inaugurando, estava se propondo desesperadamente a viver nesse reino, que o reino desse rei, que o reino desse líder, Jesus Cristo, seria completamente revisitado nas suas particularidades, nos seus fundamentos, na sua constituição. E Jesus está aqui agora ensinando como se deve fazer. E que o povo precisava prescrever, ensinar e viver exatamente sobre essa plataforma de vida. Então, o que o Senhor Jesus está falando? Aquilo, em outras palavras, porque o povo conhecia a lei. Não se deve fazer o que o povo fez no deserto. Porém, o povo deve lembrar daquilo que o povo fez. Que nós todos, devemos nos lembrar daquilo que o povo de Deus fez no tempo do Egito. Que era o quê? Fechar as suas portas, esperar que a ira do Senhor passasse por sobre todo o império egípcio, e aí o povo
né, saísse para uma nova etapa. Então a oração, o nosso derramar diante de Deus é exatamente esse sentimento. Quando eu e você entramos no nosso particular com Deus, nós estamos nos preparando para o novo do Senhor. Porque a cada oração, a cada clamor, a cada derramar, o Senhor virá com certeza, porque a Bíblia fala, e o Senhor Jesus afirma, de que o Senhor vê no secreto. E que o Senhor enxerga. E nós seremos recompensados pelo Senhor, pelas nossas atitudes. Então, o que Jesus está falando é para que nós possamos viver de uma maneira completamente pura, depurada, a nossa relação com o Senhor. E para terminar, eu quero dizer, e para você se lembrar, eu vou ler aquilo que acontece com Jesus em relação a Lázaro. João capítulo 11. Pai, eu sei que tu me ouves, mas para que essas pessoas saibam que eu venho da tua parte, Lázaro sai para fora. Ou seja, Jesus já havia se preparado, se derramado diante do altar do Senhor, ele, no seu particular com Deus, né? Teologicamente as pessoas chamam isso de solitude, o meu a sós com Deus. Por quê? Porque quando Jesus fala de uma maneira pública, ele com o Pai já haviam colocado tudo isso diante do altar do Senhor. E o Senhor já havia dado a liberdade, derramado da autoridade em Jesus, para que Jesus pudesse ordenar a Lázaro para que Lázaro saísse da sepultura. Pai, eu sei que tu me ouves. Se você for contar o tempo de todas as ministrações de Jesus e de todas as palavras do Senhor Jesus, em comparação com todas as vezes que Jesus esteve orando, principalmente sozinho, você vai perceber que foram mais as horas que Jesus gastou no altar do Senhor orando, do que as horas que Jesus gastou ministrando, pregando, falando. Então, é exatamente esse posicionamento que o Senhor Jesus deseja que nós possamos, primeiro, filtrar, né? Pensar a respeito. Porque é no altar do Senhor, no nosso a sós com Deus, que nós nos derramamos, que nós colocamos a nossa angústia, a nossa dúvida, a nossa aflição, os nossos projetos e objetivos. Então a oração, ela também é um instrumento, é um elemento depurador. Quando eu oro, eu não estou orando para lembrar Deus de alguma coisa, não. Quando eu oro, eu estou orando ao Senhor para eu lembrar, para eu ser ministrado, para eu ser ajustado aquilo que é a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor, ela passa a ser incorporada por mim. E do outro lado, eu coloco a minha vontade, as minhas demandas, a minha contingência diante do altar do Senhor. Então é uma via, né, de duas mãos, onde eu sei e eu desejo e incorporo cada vez mais a vontade do Senhor. E o Senhor sabe o que eu sinto, o que eu preciso e o que estou, assim, desesperadamente precisando da intervenção do Senhor. E assim nós vamos construindo uma relação. Então, quando o Senhor fala de oração, o Senhor fala do nosso particular. Antes de tudo. Então você vê, em cada atitude de Jesus, você vê o caráter de Jesus se manifestando. Depois você vê ele como o sal da terra. Depois você vê ele como a luz do mundo. Por incrível que pareça, Jesus cumpre naturalmente
tudo aquilo que ele ensinou em Mateus 5, 6 e 7. Amém? Glória a Deus, ao Senhor toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Para terminar, eu já falei isso para você, mas agora eu vou terminar. Lucas 18 fala sobre o fariseu e o publicano. E o fariseu falou assim, Senhor, né, ele chega diante do altar do Senhor em oração e fala publicamente, eu sou dizimista, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o publicano, para mim, lá no céu a gente vai conferir. Para mim esse publicano é Mateus, mas ninguém fala nada, não está escrito na Bíblia, isso aí é a minha opinião. Então esse publicano que eu acho que é Mateus, se derrama diante do altar do Senhor e Lucas, ele pega o testemunho de Mateus com certeza. Mas isso a gente vai conferir lá no céu. Então aí o publicano fala o seguinte, estando em pé o publicano, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. É exatamente isso que o Senhor quer, que nós nos derramemos, que nós confessemos e que nós nos possamos tirar a roupa de todos os tipos que a gente tem e nos expor diante da presença do Senhor e nos derramar diante da presença do Senhor, para que assim então ele faça total diferença na nossa vida, na nossa história de vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez eu coloco, a Deus, os teus servos, seus familiares, seus queridos, seus pedidos de oração diante da tua presença. Vem sobre nós. Ó Senhor, fala ao nosso coração, derrama-te com os teus propósitos, com a tua vontade, porque nós sabemos que essa tua vontade é boa, perfeita e agradável. Visita os teus servos aqui, seus familiares, seus queridos, suas famílias, o marido, a esposa, os filhos. Senhor, o pai, a mãe, os avós, os tios, sobrinhos, netos, derrama-te, vem com a tua graça, Bispo Antônio, Kátia, minha tia Alzira, a Solange, o Eli, Deus abençoe, família, familiares, lares aqui representados, Magda, Vitor, Bispo Antônio, já falei, e também o Josué, Joel, Sônia, o Senhor se derrame, Dona Dária, seu João, derrama-te, ó Deus, sobre a Dona Nadir, seu Antoninho, que a tua graça, a tua glória se derrame, visitando com cura, com saúde, visitando os membros, ó Deus, ossos, articulações, veias, artérias, coração, fígado, rins, visita os ouvidos, toda enfermidade, toda inflamação, olhos, nós repreendemos todo e qualquer diagnóstico e declaramos o poder e o mover de Deus, a graça, a presença, ó Senhor, de saúde, de poder de ressurreição, de reconstrução, sobre o teu corpo, sobre o teu emocional, sobre os teus sentimentos. O Senhor te cure, o Senhor te liberte, o Senhor te visite. E nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te sobre o nosso Brasil, sobre essas eleições, a pandemia, tantas coisas. Senhor, cura o nosso povo, cura a nossa nação, liberta a nossa sociedade brasileira. Perdoa-nos na nossa iniquidade, na nossa transgressão, no nosso pecado, sara a nossa terra. E nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, até amanhã às 10 horas, falando mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Conto com a tua participação, com a tua presença, um beijo, fique na paz. Tchau, tchau.